Meu querido, como é que você está? Boa noite. Nós temos um assunto agora delicado para tratar, coisa muito importante. Vou até tomar meu último gole de água aqui, ó. Aqui, ó. Preparado? Então vamos lá. Sabe, existem momentos na vida que você se encontra vulnerável. E aí aparecem aqueles aproveitadores emocionais para tirar vantagem do seu momento. Entendeu? Seu momento de fragilidade. E momento de fragilidade pode acontecer por diversas razões, né? Às vezes coisas complicadas acontecem na vida, às vezes você fica vulnerável quando tem um acidente, bate o carro. Às vezes você fica vulnerável quando tem alguém doente na sua família ou você está acometido por um problema de saúde. Às vezes você fica vulnerável com a perda de um ente querido. Ou às vezes você está ou é vulnerável por causa de um trauma carregado de muito tempo. E aí chegam aquelas pessoas assim que são aproveitadores emocionais. E aí eles só aparecem quando eles precisam de alguma coisa. Então, o primeiro toque que você tem que entender hoje, para você se defender desse tipo de pessoas. Tem aquelas pessoas que só aparecem para drenar alguma coisa, tirar alguma coisa, tem alguma necessidade muito grande. Pelo menos aos olhos daquela pessoa, ou ela faz parecer uma necessidade muito grande. Olha só o que diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 21. Nós vamos ter 3 versos hoje, essa noite. Vai lá para Filipenses capítulo 2, verso 20. Opa, passou muito rápido. Aqui. Ó, Filipenses 2, 21. Tá aqui. Olha lá. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, o seu próprio interesse, não o que é de Cristo Jesus. Então, os aproveitadores emocionais, eles começam a contar a história triste, se aproveitar daquele momento de fragilidade, entra com outra fragilidade e começa a querer drenar de você alguma coisa. Outra coisa que eu fiz algumas anotações aqui. Ele se aproveita da culpa das pessoas para tentar ganhar alguma vantagem. Às vezes você está num momento de culpa por alguma coisa, por alguma coisa que aconteceu, algum problema no trabalho, algum problema na vida, do passado, né? E aí ele pega aquela fragilidade sua e você tem que tomar muito cuidado, porque se você for abrindo questões da sua vida e revelar certas coisas para esses lobos assim disfarçados em pele de cordeiro, eles são mestres de se aproveitar da culpa e fazer às vezes você se sentir mais culpado, para que aí ele possa tirar uma vantagem. Então você tem que ficar atento a isso. Eles se alimentam dessa vulnerabilidade, sabe? Eles tentam pegar você em momentos vulneráveis. Olha o que está escrito lá em Salmo 37, verso 12. Olha só. 37, 12. Olha aqui, ó. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Então ele é um cara mestre em essa pessoa, um cara, né, essa pessoa é uma pessoa mestre em querer chegar em momentos de vulnerabilidade e ainda tirar uma vantagem. Sabe o que acontece? Eles são pessoas que desrespeitam limites. Você fala que é limite, ele fala que é cercear, é tirar a liberdade. E começa a se sentir perseguido. Ó. Entendeu? Eles começam a fazer com que você se sinta assim, ai, por que você se fazendo de vítimas? Eles começam a fazer com que você parece que você é um opressor e ele é uma vítima que estão tirando a liberdade dele.
né? Olha só, eles drenam a sua paz. Você fica, às vezes você conversa com essas pessoas, ele fica até, faz você se sentir culpado. Culpado pelos problemas que ele passou, pela história triste que ele carrega. Você precisa estar atento a esse tipo de pessoa. Ó, diz assim, ó. Quando você diz não, eles às vezes respondem para você com vitimismo e um silêncio punitivo. Porque, tipo assim, por que estão fazendo isso comigo? Meus queridos, fique atento a esse tipo de pessoa. Você tem que ficar. Você conhece uma pessoa quando você conhece as pessoas quando você vê os frutos dela. Eu estou aqui olhando para o próximo texto, né? Que eu não posso esquecer esse texto aqui, esse texto final, né? Mas você tem que ficar atento. Você conhece alguém assim? Fique atento. Não deixe que um aproveitador emocional tire vantagem de você. Em nenhuma situação. Olha só, o último texto aqui, ó, que eu quero ler com vocês. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Eu não queria deixar nas minhas anotações de ler esse texto com você aqui, ó. 1 Coríntios, passou muito forte. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Olha só. 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Entende? Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então, querido, se nas suas relações existem pessoas te drenando, tirando a sua paz, não entendem os limites claros. Ó, foram 5 tópicos aqui, hein? Cuidado, vou revisar com você agora. Só pessoas que só aparecem quando precisam tirar alguma coisa de você. Cuidado com as pessoas que querem manipular a culpa de outras pessoas, sabe? Ou até a tua própria. Cuidado com essas pessoas que querem se alimentar de momentos vulneráveis. No momento vulnerável que ela se aproxima e quer ficar drenando. Que não respeita limites claros. E quando você vai falar com elas, elas ainda ficam num silêncio punitivo e vem com vitimismo. Aí começa a história triste. E sempre tem uma história triste para tirar vantagem. Você entende? E pessoas que drenam a sua paz. Você tem um contato com elas e aí, ao invés de elas te elevarem, elas começam a te deixar assim, mas nossa, por que ele acontece isso com ele? Por que ele sofre tanto? E você começa a ficar angustiado por causa dessa pessoa. Fique atento. Esses são aproveitadores emocionais. Vão atrapalhar a sua caminhada. Podem te trazer muito problema. Fique atento. Viu? Eu vou aqui orar agora por você para que você tenha discernimento, certo? Eu recapitulei com vocês aqui 5 pontos. Se você quiser mais, nós temos mais. Eu estou estudando sobre essas coisas para a gente aprender mais. Só que ao longo da minha vida também, eu estou aprendendo a ficar longe desses aproveitadores emocionais. Eu vou orar por você, para que Deus dê discernimento para você, para nós. Bondoso Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós vimos aqui 5 pontos que temos que estar atentos com relação a pessoas que querem drenar nossas energias, Pai. Tirar a nossa paz, tirar proveito de nós. Nos dá discernimento para sermos bons com justiça. Pai querido, esteja na vida de cada um que está aqui orando comigo agora. Abençoe-nos
e nos dá uma noite de descanso feliz. Em nome de Jesus, amém. Bom, fica na paz de Deus, viu, meu querido? Amanhã tem mais.